Fala nação, vamos chegar agora com mais um vídeo aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Opina Porco, onde Neto, palmeirense, faz uma análise perfeita acerca dessa partida que tem chamado bastante atenção, principalmente porque o Flamengo tem tido uma superioridade muito grande contra o Vasco da Gama. De 32 clássicos, o Vasco venceu apenas 2. Então é algo realmente para se destacar. Então ele faz uma análise, dá a sua opinião e também falou sobre essa declaração de Vegete, que para ele é uma revanche em enfrentar o Flamengo, mas parece que não deu certo. Então vamos acompanhar o que Neto falou sobre Flamengo 1, Vasco 0. Antes pedimos a vocês que, se é novo por aqui, se inscrevam no canal, ative as notificações e, é claro, deixe aquele like para fortalecer o nosso crescimento. O link do canal Opina Porco na descrição como forma de créditos. Falando um pouquinho também a respeito da repercussão do Campeonato Carioca. Ontem nós tivemos algumas importantes repercussões no pós-jogo, né? Que foi do jogo entre Vasco e Flamengo. E olha só, o desabafo do Verratti, né? O Verratti que disse que queria uma revanche, né? Uma vingança ali contra o Flamengo. Na verdade, ele não utilizou a palavra vingança, ele falou revanche. Olha só o que ele falou. Foram dois lances que marcaram o resultado: a não expulsão do Wesley e o lance de Bruno Henrique, que chutou mal e acabou fazendo o gol. O juiz não teve coragem de expulsar o Wesley. Falou aqui em um dos trechos o Verratti. Mano, a gente falou sobre esse acontecimento ontem. Eu até falei que o lance do Wesley em cima do próprio Verratti, ele poderia até ter sido factível de expulsão, sim. Só que na sequência, né, alguns minutos depois, você tem o lance do próprio Verratti, da mesma forma. E aí o juiz teve o mesmo entendimento. Eu não acho que a arbitragem da partida ela foi boa, não. Eu acho que diversas vezes o juiz acabou deixando o jogo correr mesmo na pancada. Então não achei a arbitragem realmente boa. Porém, o entendimento dele de que deu cartão amarelo pro Wesley e depois deu cartão amarelo pelo próprio Verratti por lances muito parecidos, que fica neutro. Todo mundo tem direito de reclamar da arbitragem. A arbitragem não foi boa, né? Se um lado falar que não foi boa, é compreensível. Se o outro lado falar que não foi boa, também é compreensível. Agora, pior, se ele tivesse expulsado um e não expulsado o outro, ou se ele tivesse expulsado o outro, né, e não tivesse expulsado um. Aí ficaria estranho. Aí você poderia falar ali que está condicionando a partida. Mas como foi a mesma interpretação, eu não vejo dessa forma. E sobre a questão aqui, né, que ele fala que o Bruno Henrique chutou mal, sei lá, ele quis atribuir ao acaso, à sorte, o lance do Bruno Henrique. Mano, eu não vejo que ele chutou mal, não. Na verdade, eu vejo que ele viu o Léo Jardim um pouco à frente ali e ele enxergou que um chute dali em um Flamengo que já tentava várias incisões dentro da área da equipe adversária e não obtinha sucesso, poderia ser uma boa tentativa. E ele pega um efeito sensacional na bola. Estevão também ontem deu um chute absurdo, foi direto onde a coruja dorme, né? E ele faz um golaço, assim como o Estevão também fez um golaço. Então eu não acho que foi um chute mal que acabou entrando. O Endrick fez um gol essa semana lá no Real Madrid. Não foi no jogo contra o Betis, não, né? Foi no jogo lá do meio da semana. E, cara, muita gente falando assim: ah, ele chutou mal, ele deu sorte de fazer o gol. Não, ele não chutou mal, não. O cara que fala que ele chutou mal, sei lá, mano, o cara não entende de futebol, o cara nunca jogou, nunca chutou uma bola na vida, o cara não entende de física, o cara não entende de nada disso, porque você tem vários aspectos, né, várias variáveis que influenciam no chute de um jogador de futebol. A forma como o pé, ele pega na bola, né, ele tá virado na hora do chute, influencia muito também. Então o chute do Endrick, que ele chutou meio com o pé de lado assim, muita gente falou assim: nossa, que chute horrível. Na verdade era aquele efeito que ele queria dar na bola. Ele queria dar aquele efeito na bola para que tirasse ali a chance do goleiro. Então quando ele chuta daquela maneira é justamente na intenção de criar aquele efeito, a bola colocada daquela maneira rasteira que não dê chances para o goleiro defender. A mesma forma foi com o Bruno Henrique ontem. Ele faz o domínio e dá um belo chute, encaixando a bola ali, e a mesma forma faz o Estevão. Então a pessoa que fala assim: ah, chutou mal, foi ao acaso, não entende. É igual o gol olímpico do Neymar.
Aquele gol olímpico do Neymar, muita gente falando assim, nossa, o Neymar, hein, que cagada. Mas não foi cagada, mano. O Neymar, ele tinha realmente a intenção de fazer aquilo. A trajetória, a curva que a bola faz, obviamente que você também depende de um fenômeno físico. A direção do vento, ela também influencia naquilo, mas óbvio que o jogador, ele observou isso. Ele observou que naquele momento ele tinha a possibilidade de fazer aquela curva e encaixar aquele gol olímpico. Coisas que com o treino, com o dia a dia do futebol, com a experiência do atleta, ele vai adquirindo. Não tem como você, às vezes, dar uma cagada? Às vezes dá uma cagada, realmente, o futebol tem disso. Mas da forma como, por exemplo, o chute do Bruno Henrique, o chute do Endrick, o gol olímpico do Neymar, não, ali foi uma análise e uma expertise do jogador mesmo em tentar fazer algo diferente que deu certo. E uma coisa também que surpreendeu na coletiva do Felipe Luiz foi ele falar sobre a escolha do Vasco de jogar no Nilton Santos. Olha só o que o Felipe Luiz falou. Eu particularmente estou no futebol pela torcida. Eu amo a paixão que envolve o futebol extracampo. Tudo que eu faço no futebol e o carinho, como vivi no Atlético de Madrid e no Flamengo, é o que me move. Não existe nada melhor que um estádio lotado. Entendo o que o Vasco fez. Eu também tiraria o jogo do Maracanã. Mas pra gente foi bom porque nos tirou do conforto e nos preparou para o que vem durante o ano. Mas o jogo foi no limite da agressividade. Cara, o Felipe Luiz, ele tem alguns posicionamentos muito bons assim no futebol. Ele é uma pessoa muito sensata, de muito bom senso, em que ele é muito ponderado nas discussões e nas análises que ele faz. E quando ele fala que entende o Vasco e também tiraria o jogo do Maracanã, pô, ele assume, né? Ó, o que o Vasco fez é isso, os caras tentaram. Os caras estão utilizando as armas que eles têm. Aí, ó, ele fala uma coisa interessante também. Mas pra gente, ó, foi bom, porque nos tirou do conforto e nos preparou para o que vem durante o ano. E quando ele fala para o que vem durante o ano, é muitas vezes você estar no ritmo de um gramado diferente, de um gramado sintético. Por quê? O Flamengo vai enfrentar o Botafogo no gramado sintético e pode enfrentar também não só no Brasileirão, mas pode enfrentar em outras competições. O Flamengo vai enfrentar o Palmeiras no gramado sintético, podendo enfrentar também não apenas no Brasileirão, mas também em outras competições. Então ele fala aqui que vai preparando já a equipe para o que vai encontrar ali ao longo do ano. Isso é uma clara referência a essa questão do gramado, até porque, na sequência, ele justifica a não participação do De La Cruz justamente em função do gramado. Que ele fala que o De La Cruz está sendo um atleta ali que está sendo, né, teve o corte no pé, ficou sem jogar, está se recondicionando, e a questão do piso sintético poderia influenciar alguma coisa, por isso que o De La Cruz não entrou. Se fosse o natural, ele teria entrado em jogo. Então aqui é uma clara referência que ele já fala que o Flamengo vai se preparando para esse piso sintético. E cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando você olha para alguns adversários, Botafogo, Palmeiras, que são adversários que geralmente são difíceis de enfrentar, e que você pode encontrar esses times pela frente em jogos eliminatórios, eu até daria a sugestão dos caras colocarem um gramado sintético no CT para que eles treinassem no gramado sintético alguns jogos. Para realmente ter noção dessa diferença. Porque vocês podem ver que em muitos lances ontem, tanto os jogadores do Vasco quanto os jogadores do Flamengo, eles perdiam um pouco tempo de bola em função da velocidade com que a bola corria. Vocês podem ver, o próprio Léo Ortiz, no primeiro tempo, ele cometeu alguns erros graves ali, que ele não conseguia às vezes alcançar a bola, ou ele perdia o tempo. Justamente por essa diferença. Então eu acho que às vezes é necessário para o clube ter a alternativa de treinar em um gramado sintético para poder entender essa parte física, né? Da forma como a bola corre, da forma como a movimentação e a dinâmica do jogador tem que ser, e principalmente para você entender como você vai rotacionar esse elenco para jogadores que não estão acostumados com aquele piso. Eu acho que é importante isso. Aí você fala assim, Neto, mais importante do que isso é o gramado sintético ser banido. Mas vocês viram, pelas declarações da CBF, que o gramado sintético não vai ser banido. Ou seja, o gramado sintético vai ser uma realidade, pelo menos ainda em 2025, no futebol brasileiro. Então, vale até o investimento para poder entender essa dinâmica. E por falar em Botafogo, ontem o John Textor... Cara, o John Textor é uma figura, né? Tipo assim, mano,
o John Textor é uma figuraça. Ele já tá fazendo fumaça já. Uma porque a fumaça tira o foco e a atenção na equipe dele, que tá apresentando um nível muito baixo. Um nível muito baixo mesmo. Outra porque, naturalmente, ele é assim. Ele fez isso ano retrasado, ele fez isso ano passado e agora ele já começou a dar as caras novamente. Ele mandou fazer um cartaz impresso com ele beijando a taça da Libertadores e colocou na saída dos jogadores do Flamengo. Mano, o John Textor é foda. Aí, obviamente que, pra rebater isso, alguns torcedores flamenguistas foram nas redes sociais e comentaram assim, né? Pô, o John Textor abriu a sala de troféus inteira do Botafogo, mostrando o título do Brasileiro e o título da Libertadores. Tá ligado? Assim, a sala inteira de troféus só pra provar que o Botafogo pode ser muito maior do que já é. Os caras são foda, mano. Não, ó, vou falar uma coisa pra vocês. Esse ano, aguenta, viu? Aguenta porque o John Textor, ele vai lançar essas daí. Ele vai provocar todo mundo, ele já tá desafiando todo mundo. Então a gente vai ter muita coisa pra falar do nosso colega aí, John Textor. Então é isso aí, nação. Todo mundo aí se inscrevendo no canal Opina Porco. Apesar de ser um canal de um torcedor palmeirense, ele é um torcedor realista, ele é um torcedor que analisa o futebol com a razão e realmente faz gosto assistir o conteúdo de Neto do canal Opina Porco. Além de conteúdos do seu time, ele faz uma análise perfeita do futebol brasileiro, sempre trazendo debates interessantes aí no YouTube. Então, quem quiser se inscrever, vamos dar aquela moral também para ele, para ajudar no crescimento. O link do canal de Neto, o canal Opina Porco, na descrição como forma de créditos. E ele falou um pouco aí sobre este clássico entre Flamengo e Vasco, né? Principalmente destacando as declarações de Verratti, né? Ele que disse que queria uma revanche, não conseguiu, pelo menos até no primeiro momento, atuar de maneira satisfatória, e após a partida criticou pelo fato do juiz não ter expulsado o Wesley, mas logo na sequência ele mesmo comete uma falta que é passiva para cartão vermelho e mesmo assim o juiz aplica o mesmo critério. Se contra o Wesley o juiz não deu vermelho, também contra ele não foi aplicado o vermelho. Então não tem como reclamar de arbitragem nesse sentido para esse tipo de jogada. Foram as duas equipes que cometeram sim faltas passivas de vermelho. Na minha opinião, o Wesley foi também por cima, merecia ter sido expulso, né? É claro, ninguém sabia como iria se desenrolar a partida após uma expulsão de um jogador do Flamengo. Mas o Flamengo recentemente contra o Corinthians na Copa do Brasil teve Bruno Henrique expulso e continuou jogando bem. Ou seja, o Flamengo ter um jogador a menos contra o Vasco da Gama não é sinônimo de derrota. O Vasco não queria dizer que o Vasco iria vencer a partida mesmo com um jogador a mais. Pelo contrário, a proposta de jogo de Felipe Luiz, ele sabe se adaptar às situações que a partida se apresenta. Então, vamos supor que o Wesley ali fosse expulso. Com certeza ele já tinha uma estratégia em mente, ele já tinha um plano em mente. Então, Felipe Luiz, ele tem sido diferente diante dos treinadores que passaram pelo nosso Mengão, justamente por isso, por ter N formas de atuar, e se o Flamengo tivesse um jogador expulso, com certeza o Flamengo não tinha certeza que iria perder. Então, essa questão de Verratti vir após a partida criticar e dizer que o juiz errou, beleza, mas não pode colocar a culpa na arbitragem pela atuação ruim do Vasco da Gama, pelas atuações que ele mesmo tem deixado a desejar e que o Flamengo tem sido superior ao Vasco em muitos momentos. Se eu não me engano, já são 32 clássicos aí entre as duas equipes e que o Mengão tem levado a melhor. Portanto, né, o atacante vascaíno aí não tem, vamos dizer assim, razão nesse sentido de dizer que a arbitragem favoreceu ao nosso Mengão. De fato, foi uma partida muito pegada, principalmente no primeiro tempo. Foi muitos amarelos
aplicados pelo juiz, tudo isso foi em prol do benefício deles. Imagine se o juiz não dá esses cartões amarelos, iriam fazer com que os jogadores fizessem mais faltas e até causasse alguma contusão aí, alguma, vamos dizer assim, pancada mais forte e desleal em seus companheiros de profissão. Então a partida no primeiro tempo foi muito pegada. O Vasco em alguns momentos até levou perigo ao gol do nosso Mengão, e de fato o Vasco jogou melhor esse jogo do que o jogo passado, que foi 2-0. Só que no segundo tempo o Flamengo colocou mais a cabeça em ordem. Felipe Luiz com certeza conversou com esses atletas e fez com que o Flamengo aplicasse o seu sistema de jogo, que é toque de bola, que é envolvimento de jogadas, que é criação por parte de jogadores inteligentes. Por isso o Flamengo consegue, em uma jogada começada com Léo Pereira, chegar até Bruno Henrique, que teve uma finalização feliz e conseguiu assim abrir o placar, e com esse gol o Flamengo aumenta ainda mais a vantagem diante do Vasco da Gama, já que pode jogar por 2 resultados iguais por ter sido campeão da Taça Guanabara. Se o Flamengo perder por 1-0, mesmo assim avança para a grande final, que tudo indica que será Flamengo e Fluminense, né? O Fluminense jogou hoje contra o Volta Redonda, né? Venceu, encaminhou a classificação e agora só falta praticamente a partida do Flamengo no próximo sábado. Então é isso aí, galera, essas foram as últimas informações do Flamengo. Participa aqui do nosso vídeo deixando a sua opinião nos comentários.